Olá, meu amigo e minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, começando mais uma semana. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você tenha tido um ótimo final de semana, mas, lamentavelmente, a gente tem que sempre estar falando em alguma coisa desagradável que acontece. No momento em que o STF começa a recuperar sua credibilidade, por ter feito o trabalho que fez através da primeira turma, levando o ex-presidente à cadeia, levando os generais à cadeia, e fazendo o Trump se render, inclusive a tal de lei magnífica que deve ser revista. É, no momento em que o Xandão é eleito uma das 25 maiores personalidades do mundo para e-commerce como herói. Nós temos a situação recente agora do Toffoli e de uma juíza do TRF1, a Solange Souto, se não me engano, esse é o nome dela. E tudo em função do senhor Vaccaro. Mas nós temos também a questão do Sérgio Moro, cujo Tony Garcia fez uma delação, entregou essa delação e caiu nas mãos do Toffoli, e o Toffoli mandou fazer uma grande operação. Agora, é estranho, parece ambíguo. De um lado, parece ter uma proteção ao criminoso do Banco Master, e do outro, parece ter uma perseguição, que não é, eu quero ver o Sérgio Moro na cadeia, assim como o Dallagnol e toda a sua turma. A verdade é esta: o Toffoli parece que quer botar o Sérgio Moro numa situação constrangedora. Esse é o fato concreto. Nós vamos falar sobre tudo isso. Eu quero anunciar que estou em contato com o deputado Paulo Pimenta e estamos programando uma live, então você já deve começar a pensar em compartilhar esse vídeo, em dar o seu certinho, em comentar e avisar que teremos uma live ou uma entrevista gravada com o deputado Paulo Pimenta. Tudo é uma questão de agenda, mas os contatos já estão sendo feitos. E aí vai ser uma entrevista realmente muito boa. Vou fazer as perguntas que eu desejarei fazer e, com certeza, o Pimenta vai responder e eu vou provocá-lo a fazer revelações tanto dos bastidores da CPMI, quanto a questão do Zucco, do Eduardo Leite, enfim, tudo que está acontecendo, vamos tratar nessa live. Então, te agenda aí e você pode participar do grupo do Zap. Eu vou deixar o link na descrição para que você não perca. Então, você vai lá, aciona o grupo e você vai receber a notificação, tá bom? Então, vamos dar sequência ao nosso assunto. Sem muitas delongas, eu vou trazer aqui, primeiramente, um conteúdo com o Tony Garcia, que é o pivô dessa história toda e que deflagrou a operação da Polícia Federal lá no TRF, aonde tudo começou com a Lava Jato, mas tem a história do Banestado. O Sérgio Moro é cretino de carteirinha, é cretino de longa data, mas a grande verdade é que agora, então, parece que as coisas levaram muito tempo. O Tony Garcia só veio ao Brasil depois que ele teve a garantia de proteção, porque ele temia ser preso. Houve uma perseguição muito grande, então nós vamos assistir e depois a gente continua. Mas fica até o final, porque é importante. É importante você dar o seu certinho, é importante você comentar, é importante você compartilhar, porque ainda tem gente que acha que o Sérgio Moro é herói, ainda tem gente que acha que o Lula é ladrão, ainda tem gente que acha que o Lulinha tem avião, tem Ferrari folhada a ouro, é dono da Friboi, é dono da Oi, e tudo isso porque essa gente nojenta criaram todos esses factóides. E eu sempre disse, o Bozo foi a peça que eles precisavam, o bobo da corte, o palhaço, o sem noção, foi usado para toda uma orquestração, mas quem começou a destruição da economia brasileira, da indústria brasileira, dos empregos brasileiros, foi Sérgio Moro, Dallagnol, a partir daquele congresso escroto que fez o impeachment da Dilma, orquestrado pelo Eduardo Cunha, pelo Michel Temer e outros agentes malévolos que transitam por aí até hoje como pessoas celibatas. Ouvindo o meu gatinho, ele está pedindo alguma coisa, então não se preocupem. Ele é maravilhoso. Lucas Maté, ele tem nome e sobrenome. Então, sem mais delongas, eu vou fechar o microfone aqui para vocês assistirem, mas não deixe. São 9 minutos, gente, mas são 9 minutos que vale a pena a gente, para quem não viu, assistir, para quem viu, relembrar o que é esse caso
envolvendo Tony Garcia, Sérgio Moro, Lava Jato, Banestado, que é um escândalo. Simples assim. Vamos lá? Ela também não tá, ela não está linkada também no caso Banestado. Eu conheci essa gente da 13ª Vara, que o Sérgio Moro, e conheci o pessoal da Força Tarefa da Lava Jato, quando eu era deputado presidi uma CPI e fui relator de outra e convidei-os, né, o Ministério Público para participar dos bastidores para auxiliar a CPI. Foi assim que eu conheci essa gente. E aí misturou um pouco com o negócio do Banestado na época também, a venda do Banestado aqui para o Itaú, para o Bradesco. Tinha uma confusão aqui e isso entrou no meio da história. Mas o que acontece é que isso é o que esse caso que está sendo buscado hoje, esses documentos, iniciou-se, para você ter uma ideia, em 1996, 97, quando o Sérgio Moro conseguiu entrar no processo para me trazer para um processo para proteger um juiz amigo dele. E aí Quem era o juiz? O juiz era o Sérgio Moro. E o juiz que ele queria proteger era o Danilo Pereira Júnior, que está hoje na vara aqui, que está recebendo a busca. O Danilo, que está hoje na vara aqui, já saiu, já puxaram ele para o TRF, já voltou para cá, tudo. O Danilo, ele foi um funcionário do consórcio Garibaldi, e aonde ele desviou um dinheiro de uma cota para a mulher dele, que o Banco Central indiciou a mulher dele. E nessa época, o Moro não estava nessa ação. Ele entrou, conseguiu para proteger o Danilo, ou para chantageá-lo, não sei se eles eram amigos ou para chantageá-lo, que o Danilo levasse duas pessoas que trabalharam com ele no consórcio para dizer que eu era dono do consórcio, o que eu nunca fui. E isso vai estar provado nos autos. A partir daí, o Sérgio Moro mandou, quando eu deixei de ser deputado, mandou me prender com uma delação falsa, que eu derrubei na justiça depois, com uma delação falsa que eu seria dono, tal, que era para encobrir a mulher do Danilo Pereira Júnior. E a partir desse momento, eu não fiz delação premiada. Eu fiz não sei o que eu fiz. Eu fiz uma coisa de colaboração, que não envolveu nem eu admitir culpa de nada, né? E não envolveu o consórcio Garibaldi, não envolveu nada. Na verdade, ele usou o consórcio Garibaldi para fazer essa colaboração, e ali começou com 30 tarefas para que eu fizesse 30 tarefas que nada tinha a ver com a coisa que era, entendeu? Grampear autoridades, governador, presidente do Tribunal de Contas, eles queriam grampear ministros do STJ, desembargadores. Eu levei um monte de gente para fazer colaboração e delação, que eles envolveram no meio da questão, e isso foi vindo até 2021, quando eu denunciei tudo isso para Gabriela Hart, para a juíza Cupim e Cola, que era o pau-mandado do Moro aqui. Eu denunciei para ela e ela fez ao contrário. Ela, junto com os procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro, né, fizeram com que ela tentasse quebrar um acordo meu de 20 e tantos anos atrás, entendeu? Para eu não expor o que eu estava expondo. E para minha sorte, né, o doutor Apio assumiu a vara a hora que ele viu o meu processo, que tinha gente com prerrogativo de foro, com tudo no meu processo, ele remeteu para o STF. Na véspera que a Gabriela Hart estava para cometer o maior crime que pode existir no mundo, ela queria quebrar meu acordo e mandar me prender depois de 22 anos com o meu acordo transitado e julgado. Ela foi fazer isso. E ao mesmo tempo que ela tentou, junto com o Moro, com o Deltan Dallagnol, Januário Paludo, a turma da Lava Jato, fazer um constrangimento para mim
de uma maneira totalmente ilegal, eles me oportunizaram, né, porque o ministro puxou para ele todo o meu inquérito, que aqui não podia fazer mais nada, nem o TRF4, que estava comprometido com isso daí, e a partir desse momento ele mandou instaurar o inquérito, mandou para a PGR, e a PGR pediu para instaurar o inquérito. Uma vez instaurado o inquérito, foi pedido um monte de coisa aqui na vara, para Gabriela Hart, para o Danilo Pereira Júnior, para todos que assumiram. E eles se negavam a atender o ministro, porque é uma coisa que é batom na cueca, porque tem ali a gravação da festa da cueca dos desembargadores do TRF4, tem tudo isso que eu denunciei, está ali. Entendeu? E agora, com a busca, isso vai vir à tona. E é um escândalo nacional. Ali tem a perseguição ao Zé Dirceu, tem a perseguição a Dilma, tem a perseguição ao Lula, tem tudo nesse processo que eles pediam para fazer e botaram junto comigo um agente da BIM que me acompanhava 24 horas por dia, que grampeava quem eu quisesse. Quem eu mandava grampear e depois o Moro lavava os grampos. É isso que acontecia. O cara gravava primeiro, depois levava para o Moro e fazia com data retroativa. Tudo isso está nos autos. Eu estou denunciando isso faz 2 anos e meio que eu venho denunciando e estou aguardando esse momento. Eu não sei qual foi a decisão do ministro, estou sabendo pela imprensa que está acontecendo hoje essa busca e apreensão, mas eu sei que o que vai vir dali vai esclarecer muito bem para o Brasil inteiro o que foi a Lava Jato. Entendeu? Vai estar muito bem colocado que eu fui, 10 anos antes da Lava Jato, eu fui um laboratório para eles fazerem todas as irregularidades, todos os crimes que eles cometeram na Lava Jato. Isso vai vir tudo à tona agora. Tony, queria que você voltasse em 2 pontos. Pois não. A festa da cueca está nessa investigação? Tá. Ali tem o seguinte, Rovai. Ali tem uma delação de uma pessoa que o Moro me pediu para levar lá, que é o Sérgio Costa, que ele foi sócio do Roberto Bertoldo. E nessa delação, eles queriam que esse Sérgio Costa entregasse não só a gravação da festa da cueca, como gravações que ele teria feito de desembargadores recebendo dinheiro, propina, dentro do escritório deles. Tudo isso daí, o Januário Paludo e o Carlos Fernando foram para o Chile para encontrar o Sérgio Costa, e lá eles fizeram um acordo de colaboração. O Sérgio Moro e o Januário Paludo, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, me falaram numa gravação que eu fiz e já botei publicamente, que tinham conseguido a gravação e a delação do Sérgio Costa. Só que isso jamais veio à tona. Nunca o Sérgio Moro instaurou um inquérito para investigar aquilo, mandou para o lugar com prerrogativa de foro para poder se investigar o TRF4. Pelo contrário, ele usou todas as informações do Sérgio Costa, todas essas gravações, para fazer chantagem o tempo inteiro, inclusive com ministros do STJ que comandaram a vara no STJ, que era recursal da Lava Jato. Opa, ligaram para o Tony Garcia. Tira ele da tela. É uma coisa muito antiga que traz muitos fatos, e essa fita da gravação da festa da cueca e de entrega de dinheiro de propina para desembargadores do TRF4 vão estar nessa busca aí, com certeza. Sem microfone, sem imagem. Onde é que eu andava? Onde é que eu andava? Eis-me aqui de novo. Perceberam? Eu estou dizendo há muito tempo, eu escrevi sobre isso no meu blog, que até tenho que voltar a escrever. Já fiz várias manifestações. Então, o desagradável é saber que será que está valendo aquele velho deitado? É mais fácil confiar no bandido que na polícia, nesse caso, numa justiça paralela do que na justiça estabelecida pelos órgãos?
é desembargador, é juiz, é esse, é aquele, tudo envolvido em corrupção. E o Sérgio Moro, grande maestro de tudo isto, ocultando provas, fazendo os horrores que ele já fez, e ainda se elege senador. É impressionante. Mas agora o Toffoli parece que quer desvendar tudo isso, porque o Toffoli foi um lavajatista. O Toffoli também andou de braços cruzados com o Bolsonaro. E o Toffoli cometeu a pachorra, indicado pelo Lula, de fazer com que o corpo do irmão do Lula fosse num hangar, que o Lula fosse vê-lo num hangar e o Lula não quis. O Toffoli hoje se desespera atrás do Lula e o Lula não perdoa o que ele fez com ele em relação ao irmão. Essa é a grande verdade. Bom, então, nesse cenário, vamos, quem sabe, dar um aplauso para o Toffoli, mas tem algum sentido de vingança, porque o Toffoli sempre vem tomando algumas decisões conflituosas, sempre vem tomando algumas coisas que estão botando em xeque a corte como um todo. E aí, então, nós vamos entrar nessa questão do Banco Master. Provas e mais provas, levantamentos e mais levantamentos, uma operação feita pela Polícia Federal que derrubou a casa de muita gente. De repente, o Vorcaro vai preso. É expedido uma mandado de prisão para o Vorcaro, ele vai lá para um presídio, Tremembé, se não me engano, e aí o Vorcaro começa a fazer um griteiro, dizendo para o advogado que ele não ia ficar ali, que ele abre a boca, etc. E, repentinamente, num passe de mágica, essa desembargadora Solange Souto dá o alvará de soltura para que ele possa responder em liberdade como a tornozeleira. E por quê? Porque ela esteve envolvida em algumas questões, suspeita de envolvimento com a questão de empréstimos em relação lá no fundo judiciário. Isso foi arquivado, foi rejeitado pelo órgão investigador. E é estranho, porque esse cara é um dos advogados do Vorcaro. Então já começa a primeira suspeita. Aí, de repente, não mais que de repente, o Toffoli, num documento que não foi concretizado o negócio, parece que envolvendo um deputado, não teve concretização do negócio, portanto, não era competência do STF, porque não envolvia ninguém neste momento relacionado diretamente ao Vorcaro e ao Banco Master como foro privilegiado. E ele puxou para si. Mas aí vem à tona algumas relações, como a mulher do Toffoli ter advogado do Banco Master. Advogar para um banco, isso não é problema nenhum. Advogar para o PCC não é problema nenhum. É o trabalho do advogado. Agora, o fato mais concreto que se tem é que o Toffoli viajou no chamado, como disse o Sakamoto do UOL, no avião da Alegria para a final da Libertadores em Buenos Aires como advogado do Banco Master. Então, todo esse critério que os advogados do Banco Master mais queriam era levar esse caso para o STF. E por quê? Porque agora, a verdade inconteste é que a Polícia Federal só vai poder agir se o Toffoli autorizar. Neste caso, o Toffoli, se ele tiver um pouco de bom senso e se a corte não quiser ser manchada em nível nacional, como já está sendo questionada pela população, ele deveria ter se dado por impedido. Mas a segunda alternativa é não deixar esse caso, e o Fachin já deveria ter tomado uma providência, a exemplo, e levar isso para o pleno. Pleno, que eu digo, são os 11, não a segunda turma, onde, em tese, só tem uma voz, que é a do Gilmar Mendes, tá certo? Então, essa questão, ela está muito grave, ela deixou os políticos em Brasília, todos eles com os nervos à flor da pele, se com fiofó, sem conseguir passar um vento, de tanto medo que eles estão, porque tem gente graúda envolvida nesse escândalo do Banco Master. Agora, o senhor Dias Toffoli puxar para si uma bronca que não era dele, por qual motivo? Esta juíza dá um alvará de soltura para alguém que é um arquivo vivo, ambulante, que tem informações preciosas, que pode, nesse caso, menos que tornozeleira, fazer um processo de obstrução de justiça, cooptar pessoas na surdina para fazer destruição de algumas provas, e a PF ficou atada, porque agora só pode agir em conformidade com a autorização
do senhor ministro do STF, Dias Toffoli. É realmente, como dizia Boris Casoy, isto é uma vergonha. Simples assim. Então, minha gente, compartilha esse vídeo, dá o teu certinho, comenta, porque nós precisamos, através do Tony Garcia, lembrar ou relembrar e saber quem é o Sérgio Moro. E dentro dessa questão, que pode também estar vir casada, apesar de fazer muitos anos, está a questão do Banestado. Um alto grau de corrupção, como o Tony Garcia fez uma pequena menção ali, e o Sérgio Moro está dentro do olho do furacão, desse processo de corrupção que foi a venda do Banestado, as transações obscuras, onde a maioria já morreu, mas ele foi partícipe disso. A pergunta é, como é que esse cidadão chegou a juiz federal dizendo cônjuge é inadmissível? E como é que se deixaram levar elegendo-o senador? Aliás, um outro erro, porque no momento que ele deu um endereço que não foi aceito pelo TRE, nem pelo TSE, ele ali já deveria ter tido uma impugnação de candidatura. O mesmo foi a mulher dele, que morava num flat em São Paulo, e foi eleita deputada. Então, as coisas do Brasil é aquela história, não vamos nos irritar tanto, mas a verdade acontece é esta. O pobre rouba uma galinha, puxa uma cana. O Lula já disse isso no evento. E não tem nem advogado, quer dizer, tem o defensor público, mas a defensoria pública tem muito trabalho, fica lá na cadeia, sem o trânsito, sem ir a julgamento por anos a fio. Agora, de repente, parece que quem tem grana tem um outro tipo de tratamento. E as relações libidinosas, já disse isso no outro conteúdo, estou repetindo, que eu vejo entre juízes, congressistas, governos, etc., eu realmente não concordo. O juiz, o desembargador, o ministro do STF, ele tem a obrigação de conversar com um advogado do seu cliente, como também o PGR, ou a promotoria, como se diz nas primeiras instâncias. Agora, lamentavelmente, em Brasília parece que tudo funciona diferente e muito diferente. Minha gente, eu vou ficando por aqui, deixando aquela nossa velha não, a nossa bonita imagem da voz libertadora, porque você é uma voz libertadora e aqui a gente diz a verdade, doa em quem doer. E eu espero você no próximo encontro e me lembrei que amanhã eu deverei, então, trazer, vendo a fala ali do Tony, uma entrevista com o Appel, o juiz Appel. Esse cara comeu o pão que o diabo amassou para tentar investigar esse caso e sofreu toda sorte de empecilho, inclusive dos servidores deste tribunal. Simples assim. Então, nos vemos amanhã com a graça de Deus. E lembrando, o anúncio é esse. Em breve, uma entrevista com Paulo Pimenta, se Deus quiser. Estamos negociando. De novo, certinho, comentário e compartilhamento, porque é muito importante. Um beijo no coração e eu tô indo. Tchau. Não foi? Vai lá. Não quer ir, não quer deixar eu sair. Ó, vamos de novo.